Duas correções. Primeiro, a informação é do André Hernan. É verdade. Desculpa. Segunda, já foi aprovado. Não é que ele vai ser aprovado. Os médicos já aprovaram. E está lá o soldado para pegar os documentos e colocar rapidamente no BID, a tempo dele poder jogar. É o caso mais extraordinário já visto na história do futebol, em matéria de confiança. Você vai trazer um cara que, na temporada passada, jogou pouco, por questões de lesões, vai pagar ele entre 2 e 3 milhões de reais por mês, devendo mais de 2 bilhões, e o doutor que confirmou que ele está em condições de jogo é o médico dele. Você pode dizer que um médico de verdade jamais diria alguma coisa por amizade que contrariasse um diagnóstico científico. Mas existem os médicos de verdade que de fato não fariam isso. E existem os médicos que têm o diploma, mas que fazem isso. Trajano acaba de citar o caso dos médicos que dão atestados médicos sem sequer conhecer o paciente, apenas para receber um tostãozinho ou um tostãozão. Não sei qual é o tamanho do tostão que essa equipe médica que aprovou o Memphis Depay tem a receber, se é que tem alguma coisa a receber. Mas que é um escândalo, é um escândalo. Né? É aquela coisa que você passa a perguntar: a direção do Corinthians é composta por asnos ou é mais grave do que isso? São apenas burros, ingênuos deste tamanho? Porque eu nunca vi contar. O cara faz o exame médico lá, na terra dele, com os médicos dele, e não aqui com os médicos do Corinthians, com os médicos do clube que vai contratá-lo. Isto para não falar da questão inicial, que não se pode esconder nem esquecer, que é do doping financeiro. É o doping financeiro, já tantas vezes tratado aqui. Então, um clube com esta dívida, para fugir do rebaixamento, vai esgrimir esta arma contra aqueles que estão pagando tudo direitinho, como o Cuiabá, como sei lá quem, ou se o Atlético Goianiense paga também direitinho ou não. Enfim, é uma esculhambação sem tamanho. Então, a possibilidade deste negócio ser mais um escândalo na vida do Corinthians é enorme. Lembrando, está aí o senhor Gustavo Lima, o embaixador da Vaidebet, com seus bens bloqueados, 20 milhões de reais, todas as suas propriedades, embarcações e o diabo a quatro. E ele diz que está sendo vítima de um exagero, que ele apenas negociou com uma empresa que está sendo investigada, vendeu um avião, e que ele não sabia que essa empresa não era confiável. Ora, me fio na palavra do ex-superintendente de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, que quando anunciou o contrato, disse que teria Gustavo Lima como embaixador para ações de marketing no Corinthians, porque jamais um cantor com a credibilidade de Gustavo Lima seria embaixador de uma empresa que não fosse séria. Não emprestaria sua credibilidade para uma empresa que não fosse séria. E eis aí, o Gustavo Lima agora diz que não tem nada a ver com uma empresa que não é séria, com a qual ele transacionou, para usar as palavras dele. Não, mais do que transacionou um avião. Ele é o embaixador desta empresa. Ele até se permitiu, em alguns momentos, passar como sócio desta empresa. Esta é a situação do Corinthians. E o Depay vem com todas as garantias, porque de trouxa não tem nada,
com o atestado médico dos seus médicos. Falar o quê? Dizer mais o quê? Para o torcedor do Corinthians, que está empolgado, sim, está empolgado. E eu, mais uma vez, serei taxado como anticorintiano. E eu adoro quando esses bocós de mola me chamam de anticorintianos, porque todos eles não têm a idade do jejum de títulos que eu passei quando era apenas torcedor do Corinthians. Então, minha gente, a situação é absolutamente vergonhosa. É alguma dessas coisas inqualificáveis. Conte isso em Portugal e você verá quantas piadas vão ser feitas sobre brasileiros. No caso, corintianos, ou no caso, a direção do Corinthians, ou no caso, o senhor Augusto Melo, que não serviu nem para a União Barbarense, não poderia servir para o Corinthians. Ô, Mauro, todo mundo falando assim, pô, vocês estão torcendo contra o Corinthians, porque que absurdo é esse? Número de likes o Juca não deu, não, né? 5 mil é o nosso 5 padrão. mil? Tá bom. Ô, Mauro, muita gente falando assim, pô, vocês estão torcendo contra, porque quando era o Flamengo que contratava o Ronaldinho, ninguém reclamava, o Ronaldinho Gaúcho e tal, só o Corinthians não pode. Essa é um pouco a defesa de corintianos, falando que no passado todo mundo já fez isso. Ah, contratou com patrocinador, o Palmeiras fez isso. Flamengo, gastava o que não tinha lá no passado e ninguém reclamava e tal. E aí, Mauro? Está mutado, Mauro. O ninguém reclamava, âncora, é por conta do Zé Mané, que não tem memória, que não lembra quando acompanhou o trabalho. Tá? Se uma parte da mídia sempre foi tolerante e uma parte da mídia ainda é tolerante com essas loucuras, não significa que ninguém falava, que ninguém dizia nada. Não é porque o bobalhão não lembra que não aconteceu. Ah, eu não me lembro disso. Não sei se você não se lembra. Na época do Ronaldinho, por exemplo, muito se discutiu isso. Eu me lembro de ter discutido muito sobre isso. A loucura que era o envolvimento do Flamengo na contratação de um jogador tão caro, que houve aquela grande festa no Rio de Janeiro e tudo mais, e depois deu no que deu. O Flamengo não conseguiu. Ele jogou bem no Flamengo, inclusive. Ganhou até bola de prata pelo que fez no Campeonato Brasileiro 2011. Ele jogou bem. Não é verdade que ele não jogou nada. Jogou bem no Flamengo. Só que jogou bem, depois alguns problemas aconteceram, aí não recebeu o que estava combinado, e processou o clube depois, quer dizer, gerou uma dívida para o clube. Então, o fato também de terem acontecido certas coisas no passado não justifica que elas nunca tenham que mudar. Elas têm que mudar. E o Corinthians precisa que mude. Essa é a questão. O Corinthians necessita disso. Essa contratação é um aumento da dívida. O Corinthians assume um custo aí, até o final do contrato, algo em torno de 14,5 milhões de euros, que ele vai ter que desembolsar entre salário e os custos naturais de uma negociação. A informação que eu obtive foi de que ele vai receber um determinado valor livre de impostos, ou seja, o clube vai pagar os impostos que ele teria que pagar. Ele recebe aquele dinheiro, eu quero isso aqui limpo para mim. Aceitaram. E vai dar isso aí, 14, 15 milhões de euros até o final de 2026. É muito dinheiro para um clube que está encalacrado. Se o Palmeiras pode contratar, o Flamengo pode contratar jogadores nessa faixa, se o Botafogo contrata, porque aí não é dinheiro do Botafogo, é do seu investidor, do seu proprietário, é uma outra história. O Corinthians não é SAF, o Corinthians tem dívidas, e isso só aumenta as dívidas do clube. Eu cheguei a falar no outro CNPJ que achava isso uma piada, que eu não acreditava que isso ia acontecer. Eu errei. Eu minimizei a capacidade dos dirigentes do Corinthians serem inconsequentes na gestão financeira. E eles seguem tomando banho da Gaviões da Fiel, que pelo menos tem um plano concreto para tentar pagar o estádio. A torcida organizada tem um plano concreto para tentar pagar o estádio. Se vai conseguir, eu não sei, mas ela está lá, com seu projeto em andamento, para pagar o estádio de Itaquera. Os dirigentes aumentam a dívida. Isso é uma inconsequência, gente. E aí, no aspecto técnico, o Memphis Depay, sua última fase mais regular, foi pelo Lyon, durante a pandemia, inclusive, né? E depois disso, ele passou no Barcelona, no Atlético, e ele está com menos mercado na Europa justamente pelo aspecto físico. Foram 9 gols, 31 jogos pelo Atlético na temporada passada, ele não era titular, não que faltasse a ele qualidade para isso, mas pela falta de regularidade, nem sempre está disponível para a comissão técnica. Então é um jogador que provavelmente não vai estar a serviço todos os jogos, a gente não sabe como vai ser. Ele ficou fora na temporada passada, por lesão, 146 dias, o que dá quase meia temporada. O ano tem 365, se você descontar férias e o período de pré-temporada, treinamentos, com bola rolando na vera mesmo, né? Com as competições importantes, você vai ter pouco mais de 300 dias. Ele ficou fora de 146, o que dá quase metade do período da temporada real, né? A temporada propriamente dita.
E ele não esteve. Vai conseguir jogar agora? Vai estar melhor? Não sei. Mas tem um histórico recente que, no mínimo, deveria gerar uma preocupação. E o mais patético disso tudo é o torcedor do Corinthians que diz que porque você não é corintiano, você está com inveja. Gente, alguém tem inveja do Corinthians sendo torcedor do Flamengo, tem que ser internado com hospício imediatamente. Porque você não tem que ter inveja do Corinthians, tem que ter preocupação e até pena dos tolos que acreditam, por exemplo, até hoje, nessas fórmulas mirabolantes, que alguém vai pagar salário. Lembra do Paulinho? Com aquela empresa lá, Tausa? Pagaram. Né? E a Vaidbet, que era a maior patrocínio do Brasil, saiu com um escândalo com o negócio de laranja, essa coisa toda. Essa agora envolvida nesse imbróglio todo que na semana passada ocupou as manchetes. Como é que alguém pode confiar cegamente que isso vai dar certo? E que o Corinthians... E outra coisa, como escreveu o Rodrigo Matos, se você tem um patrocinador disposto a pagar algo para o clube, antes de pagar por um novo jogador caríssimo, você tem que pagar as dívidas que você tem com outros clubes, com outras pessoas, com outras empresas. Esse é o correto. E não contrair mais uma dívida, não, isso aqui ele vai pagar. Não, então vem cá, você quer me ajudar, patrocinador? Me ajuda a quitar essas dívidas aqui para eu poder caminhar de uma maneira mais segura, com as contas minimamente equilibradas, o que não acontece. E é impressionante que tem gente da imprensa que ainda defende isso. Mas no final da história a gente conhece, já aconteceu com outros clubes. O Corinthians pode ser maior do que o Cruzeiro, e tem mais torcida, está no mercado mais rico do Brasil, que é São Paulo, mas se continuar nisso, a cruzeirada está em curso, tá? Tem uma hora que não vai dar, gente. Tem uma hora que vai ficar asfixiado financeiramente, mas, né, e não dá para ter certeza de que Memphis Depay vai ser tão decisivo assim, por conta também dos seus históricos de lesões recentes e do time ruim, que é o time do Corinthians do ponto de vista coletivo. Não é um time bom. Ele não vai jogar num time bom. Vai funcionar de que maneira? Enfim, há uma expectativa. É possível até que ele evite um rebaixamento. O ajude a evitar um rebaixamento, por exemplo, ou ganhar um título, sei lá. Mas é um risco muito grande para quem não tem condição nenhuma de arriscar nada. Isso eu vejo como uma tremenda irresponsabilidade e lamento que parte da torcida seja tão facilmente manobrada por qualquer contratação como essa e cegamente, como se fossem seguidores de mais uma seita no futebol brasileiro, sigam isso assim em silêncio, só concordando e atacando quem alerta para o perigo que o clube está correndo. Paciência. O tempo vai mostrar. Eu queria acrescentar só uma coisa nesse capítulo do ninguém falava. Eu não me lembro. Isso nunca ninguém disse. Agora que estão falando. Sobre o patrocínio da Petrobras para o Flamengo, da estatal. Com quem que a Petrobras concorre ou concorria no mercado quando fazia propaganda na camisa do clube mais popular do país? Com a Esso, com a Shell, com a Texaco. Qual é o problema de botar a sua marca, era o Lubrax, na camisa do Flamengo? Qual era o problema quando a Caixa Econômica Federal patrocinou uma porção de clubes brasileiros, porque concorre com o Bradesco, com o Itaú, com o Santander, com o Diabo 4? Não tem nada a ver, uma coisa rigorosamente nada a ver. Não tem nada a ver com fair play financeiro ou com doping financeiro. Nada a ver. São comparações absolutamente burras, esdrúxulas, que não cabem. E que todo mundo falava, porque era natural que acontecessem. Juca, só um detalhe. De todos esses patrocínios estatais, tem um que é questionável, na minha opinião. O Vasco com patrocínio da Eletrobras. Porque a Eletrobras não concorre com ninguém no mercado. Que não vendia nada, claro. Não vendia nada. Ela tem um serviço que só ela distribui. Então, por que ela tinha que patrocinar? Esse era questionável. Agora, para a Petrobras, eu lembro que eu fiz matéria no Jornal do Brasil sobre isso na época, nos anos 90. E era um alto negócio. Era um alto negócio, porque a marca do Lubrax, principalmente, estava entranhada na camisa do Flamengo. Camisa pirata vendida na Rua da Alfândega ou aqui em frente ao Pacaembu, que se não tivesse Lubrax, o cara não comprava. Então foi um excelente negócio, mas os ignorantes vão insistir nessas teses esdrúxulas. Quiser atacar o Flamengo, cara, tem uma porrada de pontos vulneráveis na história do Flamengo, nas péssimas gestões, nas lambanças que foram feitas ao longo dos tempos. O Ronaldinho é só uma, foram várias. O que fez o Kleber Leite? Contratou mais de 100 jogadores para ganhar um campeonato carioca, entre eles o Romário. E o que deu aquilo? Só aumentou a dívida do Flamengo, entre outros que passaram por lá.
Então, usar o Flamengo como exemplo para justificar o que é feito hoje em algum clube brasileiro é você pegar o pior exemplo possível do passado, né, para copiar e repetir os erros que já foram cometidos por um rival. É uma coisa pouco inteligente, para dizer o mínimo.